quero falar primeiramente sobre as imagens que vão ver aqui. Esta era uma peça sobre o livro de Ruth que eu e a minha esposa Frances tivemos o privilégio de assistir lá nos Estados Unidos. Tem esse teatro que é chamado Sight and Sound, ou quer dizer visão e som. É cristão, eles apresentam vários temas bíblicos dentro desse teatro. E nós tivemos o privilégio, então, de ver o livro de Ruth. Então, estou aproveitando essas fotos aqui que saíram daquilo. Mas o livro de Ruth aconteceu no tempo dos juízes. Isto quer dizer que era antes de ter um rei em Israel. E tinha este casal, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion. Uma família que morava lá. E a cidade começou a passar fome, passar necessidade. Belém, lá de Judá. Então, decidiram ir para Moabe. Agora, Moabe era um país vizinho que ficava ao outro lado do Mar Morto. E os moabitas eram descendentes, então, de Ló. Lembra que era relacionado com Abraão. E embora que eram parentes, podemos dizer, distantes, muitas vezes houve brigas, guerras entre esses países, mas decidiram ir para lá. Então, acabaram ficando 10 anos lá naquele país. E durante aquele tempo, então, Elimeleque faleceu. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, casaram com 2 moabitas, Orfa e Ruth. E depois, Malom e Quilion faleceram, deixando Noemi, Ruth e Orfa. Então, Noemi, ouvindo que as coisas estavam bem melhores em Belém, lá em Judá, decidiu voltar para a sua terra natal. E ela disse para as 2 noras: olha, não tem muito futuro comigo, não tenho nada. Então é melhor vocês ficarem aqui em Moabe, voltem para suas famílias, vocês podem então casar e ter filhos. Então, finalmente Orfa foi, chorando, mas Ruth decidiu ficar com Noemi. E aqui tem umas declarações de amor que eu acho que é um dos mais lindos que podemos achar na Bíblia. O amor que Ruth tinha para com Noemi. Eu quero que vocês leiam comigo capítulo 1, versículos 16 e 17. Então vamos ler juntos. Disse, porém, Ruth: não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separa de ti. Que coisa linda, né? Então, Ruth foi junto com Noemi de volta para Belém. E quando chegaram lá em Belém, toda a cidade ficou agitada. Noemi está voltando. Mas Noemi disse para, especialmente as mulheres da cidade: não me chamas Noemi, chama-me Mara, porque quando grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso, ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis de Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Ela estava sentindo que Deus estava punindo por algum motivo. E o nome Noemi quer dizer meu deleite, Mara quer dizer amarga. Ele estava dizendo: não me chama mais meu deleite, me chama de amarga, por causa de tudo que eu tenho passado agora. Estou voltando. Eles voltaram na época da colheita dos grãos. Então, para conseguir comida, Ruth saiu para rabiscar espigas. Isto era um costume que veio da lei de Moisés, que quando estavam fazendo colheita, eles sempre deixavam
grãos e espigas para os mais pobres não recolherem para ter algo para comer. Então, Ruth saiu para fazer este serviço dos mais pobres para conseguir comida para ela e Noemi. E quando ela saiu aquele primeiro dia, diz que por acaso ele entrou no campo de um homem chamado Boaz. E foi justamente quando ele chegou lá naquele campo que Boaz chegou lá de Belém e cumprimentou os homens que estavam trabalhando. E vindo Ruth, perguntou, mas quem é essa senhora que está aqui? Então, contaram para ele, olha, esta aqui é a Moabita Ruth, que veio junto com Noemi de volta. Então, Boaz disse para tratar ela bem, deixou ela comer junto com os seus homens e beber água. E Ruth perguntou para ele, mas por que você está me tratando do bem? Eu sou uma estrangeira. Mas ele disse, me contaram tudo que você fez por Noemi. E ele disse o seguinte, o Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas águas vieste buscar refúgio. Então, e depois, quando chegou a hora de voltar para casa, ele deu muito mais grãos para ela e ela voltou então e contou tudo para Noemi. E naquela hora, Noemi começou a louvar o Senhor. Ele disse, é o seguinte, este homem é um dos nossos parentes, ele pode ser um dos nossos resgatadores. Agora, o resgatador era alguém que podia ajudar um parente que estava em dificuldades. Se a parente, por exemplo, estava escravizado por causa de pobreza, ele podia então comprar aquela pessoa, comprar a liberdade daquela pessoa, ajudar aquela pessoa. E ele começou então a louvar o Senhor. Chegando o fim da colheita, Noemi começou a pensar sobre o futuro de Ruth. Então deu um conselho que nós podemos achar um pouco estranho. Disse, olha, hoje à noite eles vão estar lá, vão estar limpando tudo. Coloca o seu melhor roupa, unge-te, e à noite, quando você chegar lá, ele vai deitar e dormir, e você vai lá e deita aos pés dele. E quando ele acordar, então você fala sobre ele, sobre a necessidade de ser resgatador. E ela fez assim, e durante a noite, então, ele acordou, notando que tinha uma senhora lá aos pés dele, queria saber quem era. E ela disse, eu sou Ruth, tua serva, estende a sua capa sobre nós, porque tu és resgatador. Isso queria dizer, estende a sua proteção sobre mim e sobre Noemi, porque nós temos necessidade. Não é o que muitos pensam quando diz que ela foi lá e ficou lá à noite com ele. Dia seguinte, ela voltou para casa. Boaz aceitou o desafio e diz, bendito é que você fez isto. Voltou, no dia seguinte, ele foi lá na porta da cidade, onde que eles fizeram todos os negócios da cidade, e então falou com outro parente que estava na linha um pouco antes dele, disse, olha, é o seguinte, Noemi está vendendo as propriedades de Elimelec, você está primeiro na linha, você quer comprar? Ele disse, sim, eu quero comprar. Mas depois Boaz disse, se você comprar, você também tem que casar com Ruth, a viúva do filho de Elimelec. Então ele disse, eu não posso. Então Boaz comprou as propriedades e casou-se com Ruth. Deste casamento veio um filho chamado Obed. Obed tornou-se o herdeiro de Noemi e de Elimelec, e tornou-se também, e tem um final feliz. Eu sempre gosto de uma história com um final feliz. Não sei se vocês estão assim, eu sou assim. Eu gosto demais de história com um final feliz, e este tinha um final muito feliz. Mas no finzinho deste livro, tem uma lista genealógica. E podemos ver que Obed era o avô do rei Davi. Então Ruth era o bisavó do rei Davi, e ela entrou então na linhagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, nesta história linda, podemos ver qualidades na vida de Ruth que servem como exemplo para nós, como também resultados dessas qualidades
bênçãos que ela recebeu também, que podem servir como esperança para as nossas vidas. E primeiro queremos ver essas qualidades na vida de Ruth. E a primeira qualidade que podemos ver na vida de Ruth é que ela fez uma decisão firme de seguir Noemi e seguir o Deus de Israel. Uma decisão firme de seguir Noemi e seguir o Deus de Israel. Agora, vamos olhar novamente para aquela declaração de amor que ela fez para com Noemi. E podem ver lá que sublinhamos: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela estava decidida de seguir Noemi, custe o que custar. E nesse versículo podemos notar que Ruth estava disposta para ir para qualquer lugar, pousar em qualquer lugar, fazer o povo de Noemi o seu povo, fazer o Deus de Noemi o seu Deus e ir até a morte com ela. Em outras palavras, Ruth estava disposta a abandonar tudo para seguir Noemi, custe o que custar. E baseado naquilo que ela conhecia sobre Noemi, ela estava decidida a abandonar a sua terra natal, estava decidida a abandonar o seu povo por um povo que ela não conhecia, a abandonar a sua família para ficar como viúva, sem perspectivas de ter filhos e uma família própria, uma situação conhecida em Moabe para um futuro incerto. Na verdade, ela não sabia o que ia acontecer. Mas o fato é, o que parecia ser certo era pobreza e necessidade, e além da companhia de Noemi, provavelmente uma vida de solidão. Mas ela fez essa decisão de ir com Noemi, sabendo tudo isto. Ruth também abandonou os deuses de Moabe para seguir o Deus de Israel. Agora, o que levou ela a fazer isto? Eu acho que foi o exemplo da vida de Noemi. A Bíblia não nos conta tudo sobre isto, mas eu imagino que o exemplo de Noemi, talvez Noemi contando para ela sobre o Deus de Israel, tocou tanto a vida de Ruth, que Ruth fez essa decisão e foi junto com ela. E eu quero dar uma palavra aqui para vocês que estão um pouquinho mais de idade, como eu e a Francis hoje à noite. Eu acho que muitas vezes nós achamos que o nosso tempo passou, não temos mais energia, não temos tanta influência, mas a verdade é que nós temos influência. Temos anos de viver andando junto com o Senhor Jesus. Temos maturidade espiritual. Temos conselhos através de muitas experiências. Podemos orar. Podemos ser um exemplo muito forte aqui na igreja, como Noemi foi um exemplo forte na vida de Ruth. Então, eu quero encorajar vocês que estão um pouquinho mais de idade, como eu sou e a Francis agora, que Deus quer usar você, como ela usou Noemi. Agora, também, quando Boaz encontrou Ruth, ele também reconheceu esta qualidade na vida de Ruth, que ela estava seguindo o Deus de Israel. Lembra que quando Ruth perguntou para ele, mas por que você está me tratando tão bem? Então Boaz respondeu, e vamos ver agora, Ruth 2, versículos 11 e 12. Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o seu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste a buscar refúgio. Ela escolheu o Deus de Israel. E eu acho que este é o tipo de decisão firme que Deus exige de nós se quisermos ser discípulos de Jesus Cristo. Será que estamos demonstrando a mesma decisão firme de seguir Jesus como Ruth seguiu Noemi? Então, estamos prontos
como Ruth, ir para qualquer lugar que Jesus nos chamar. Estamos prontos a fazer qualquer coisa que Jesus nos pedir. Estamos prontos a abandonar qualquer coisa que Jesus pedir que abandonemos. Estamos prontos até morrer por Jesus. Eu acho que esta é uma das lições que podemos tirar da vida de Ruth. Mas tem uma segunda qualidade na vida de Ruth que eu acho que precisamos examinar hoje. Ruth tinha uma disposição para obedecer tudo que Noemi disse para ela. Agora, lembra que Ruth era uma estrangeira. E ela não conhecia muito bem os costumes lá daquela terra. Mas o que Noemi pediu dela, ela estava disposta a obedecer. E quando Noemi deu aquele conselho de ir à noite para encontrar com Boaz, ela obedeceu. Vamos ver o que ela falou. Ruth 3, 1 a 5. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não é eu te buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite limpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Agora, parece que um conselho estranho, como já falei. Eu jamais daria um conselho assim para minha filha. Mas esta era uma época diferente, isto tinha um significado importante. Como já falei, ao ela fazer isto e pedir para Boaz então estender a sua capa sobre ela e sobre Noemi, ela estava pedindo então socorro, ajuda dele como parente para ser o resgatador. E vamos notar a reação de Boaz com isto. Versículos 10 e 11. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste da tua última benevolência que a primeira. Pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dizeste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Então, esta é a mesma qualidade de obediência que Deus exige de nós. Não há nada que pode substituir a obediência nas nossas vidas. E Samuel falou isto para o rei Saul, quando ele desobedeceu ao Senhor. 1 Samuel 15, 22. Um versículo que vocês conhecem muito bem. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E também obediência à palavra de Deus é necessária para a nossa salvação. Mateus 7, 21, Jesus disse: nem tudo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E depois, a obediência à palavra de Deus é a prova do nosso amor para com Jesus. Em João 15, 10, também lemos o que Jesus falou: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, quero fazer mais algumas perguntas. Vou fazer muitas hoje à noite. Noemi sabia o que era melhor para Ruth, e Deus sabe o que é melhor para nós. Então, é por isso que nós precisamos obedecer. Mas tem uma terceira qualidade na vida de Ruth, que serve como exemplo para nós. Ruth tinha uma fidelidade total para com Noemi.
Ruth estava disposta a fazer qualquer coisa para cuidar de sua sogra. Por exemplo, ela saiu para apanhar espigas. Mesmo que era um trabalho às vezes perigoso. Graças a Deus que ela entrou no campo de Boaz e lá ela estava segura. Mas por causa dessa fidelidade para com Noemi, Boaz a chamou de bendita, benevolente e mulher virtuosa. Ele disse, e vamos repetir, capítulo 3, versículos 10 e 11. Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua primeira benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto dizeste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E também esta é uma fidelidade total que Deus quer de nós. Então, será que estamos colocando Ele em primeiro lugar em tudo? Ruth abandonou os ídolos de Moabe. Será que nós também estamos abandonando todos os ídolos nas nossas vidas? Estamos sendo fiéis a Cristo em tudo nas nossas vidas, como Ruth foi fiel em tudo a Noemi. Então, vamos observar novamente essas três qualidades que nós podemos ver na vida de Ruth. Primeiramente, vocês podem repetir comigo. Ela fez uma decisão firme, pode repetir. Ela fez uma decisão firme de seguir Noemi e o Deus de Israel. Segundo, ela tinha uma disposição de obedecer tudo sem questionar que Noemi disse para ela. Em terceiro lugar, ela tinha uma fidelidade total para com Noemi. Então, que maravilha na vida de Ruth. Mas esta história também relata as bênçãos que Ruth recebeu por causa dessas qualidades na sua vida. E eu acho que é interessante que Ruth não agiu assim para receber essas bênçãos. Não era o propósito dela. O que ela queria é estar com Noemi. O que ela queria é demonstrar o amor que ela tinha para com Noemi. O que ela queria é cuidar de Noemi. Mas Deus abençoou. Deus abençoou. E eu creio que essas bênçãos também podem servir de uma esperança para as nossas vidas. Então vamos olhar para as bênçãos que Ruth recebeu como resultado dessas qualidades na sua vida. Primeiro, como nós já vimos, Ruth tomou uma decisão firme de seguir Noemi e também o Deus de Israel. Como resultado, Deus cuidou de Ruth e Noemi. Deus cuidou das duas. E podemos ver várias maneiras que Deus cuidou. Mas a primeira que podemos ver é o encontro entre Ruth e Boaz. Eu creio que Deus planejou isto. Então, olhando para Ruth 2, 3 e 4. Isto é quando ela saiu aquela primeira vez, então, para apanhar espigas. Então, quando ela teve o encontro com Boaz. Ela se foi, chegou no campo e apanhava após os segadores. Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Responder-lhes eles: o Senhor te abençoe. Agora, a palavra diz que por casualidade entrou no campo. Mas eu acho que era tudo que Deus planejou. Planejou este encontro, porque quando ela chegou lá, quem é que apareceu lá de Belém? Boaz. E ele então notou, e aí, como diz, o resto é história, né? Noemi, e quando ela voltou e contou tudo para Noemi, Noemi entendeu que isto era de Deus também. Notamos em Ruth 20:20, quando Ruth voltou e contou com quem ela estava. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor,
que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para com os vivos, nem para os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e dentre os nossos resgatadores. Então, uma coisa que podemos aprender disto: Deus promete cuidar dos seus que abandonaram tudo para segui-lo. Amém? Amém. Vamos olhar para Mateus 6:33. Mais uma vez, algo que Jesus disse. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Foi isto que Deus fez para Ruth, e Ele fará o mesmo por você, se você seguir Jesus de todo o seu coração. Amém? A segunda benção: Deus supriu todas as suas necessidades com abundância. Como nós já vimos, Ruth demonstrou uma disposição de obedecer tudo sem questionar, que Noemi disse para ela. E assim Deus a abençoou com um casamento, um filho, fartura nas suas vidas. E quando Noemi fez aquele pedido de Ruth, ela obedeceu. E assim, tinha o casamento com Boaz. Agora, pense bem, o que teria acontecido se Ruth pensasse: olha, isto é muito esquisito que Noemi está me pedindo, eu não vou fazer isto não. Bem, provavelmente não teria o casamento, não teria a fartura nas suas vidas, não teria um herdeiro, e Ruth não faria parte da linhagem de Davi e de Jesus. Mas por causa da sua obediência, ela recebeu tudo isto. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, recebemos tudo que Ele prometeu para nós na sua palavra. E temos uma terceira bênção também. A fidelidade de Ruth e a forma em que ela tratou Noemi ganhou a admiração do povo de Belém. Lembra que Ruth era estrangeira? O povo de Moabe às vezes eram inimigos de Israel. E às vezes o povo de Israel sofria por causa do povo de Moabe. Porém, a fidelidade de Ruth e a forma que ela tratou Noemi ganhou a admiração do povo de Belém. Lembra que Boaz disse: pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. E depois do casamento, quando nasceu aquele filho, toda a cidade começou a regozijar então com Noemi e com Ruth. Vejamos em capítulo 4, versículos 14 e 15. Seja o Senhor bendito que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Este filho tornou-se como se fosse filho de Noemi. Então, para continuar a linhagem da família. Agora, nota o que falou lá no fim. Até eu sublinhei. A tua nora, que te ama, deu à luz. E ela te é melhor do que 7 filhos. Agora, para os israelitas, ter um filho para continuar a linhagem era muito importante. E a palavra 7 era um número muito importante, então, também para eles. Ter 7 filhos era considerado uma das maiores bênçãos que o homem podia ter. Era muito abençoado mesmo alguém que tinha 7 filhos. Agora veja bem o que eles falaram sobre a moabita, estrangeira, Ruth. Disseram que ela era melhor que 7 filhos. Que elogio para a estrangeira, a moabita. Agora, uma coisa importante aqui. Foi o testemunho da sua vida que trouxe essas bênçãos e louvores para ela e para Noemi e para o Senhor. E será que por causa do testemunho da sua vida, outros estão
abençoando você e também louvando o Senhor. Eu acho que esta é a questão que nós temos aqui. Então, qual é o impacto da sua vida sobre outras vidas? A sua vida está sendo um testemunho para outros, como a vida de Ruth foi um testemunho lá para o povo de Belém. As pessoas podem olhar para você e dizer que você realmente é um cristão de verdade. A sua vida está glorificando o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para concluir esta mensagem, o que podemos aprender do exemplo de Ruth? Primeiro, precisamos fazer uma decisão firme de seguir a Deus. Como Deus cuidou de Ruth e Noemi, Ele também cuidará de nós. Segundo, precisamos ter uma disposição de obedecer a Deus em tudo, sem questionar. Assim podemos receber tudo que Ele prometeu na sua palavra. Em terceiro, precisamos ter uma fidelidade total para com Deus. A nossa vida também será uma bênção para outros, trazendo louvores ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu posso acrescentar, trazendo outras pessoas a Jesus Cristo. Então, vamos curvar as nossas cabeças em oração agora. E a nossa oração é que a vida e exemplo de Ruth possa ser um desafio e uma esperança para nós e que busquemos essas qualidades para as nossas vidas. Senhor Jesus, nós queremos Te louvar esta noite pelo exemplo de Ruth. Não somente de Ruth, Senhor, mas tantas outras pessoas na Bíblia que foram fiéis. Tantos outros que nós conhecemos hoje que foram fiéis a Ti. E como isto foi uma bênção para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, também termos essas mesmas qualidades que Ruth tinha nas nossas vidas, para que possamos ser usados para alcançar muitas pessoas, trazer glórias ao Seu nome e trazer pessoas aos pés de Jesus Cristo. Tudo isso nos pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, irmãos. Muito obrigado, pastor Melvin, por aquecer o nosso coração. Nós vamos cantar essa música mais uma vez. A gente já está próximo do fim do culto. Mas eu não posso deixar de fazer um desafio, um apelo ao seu coração. Os líderes têm aprendido que nós temos 3 relacionamentos que são vitais para todo cristão. Vital quer dizer que eu não posso sem Ele. E os relacionamentos são relacionar com Deus, relacionar com os irmãos e relacionar com os de fora, que Jesus nos enviou para ser sal e luz para o mundo. Então, nesse momento, nós estamos falando desse relacionamento. Primeiro, precisamos ter um relacionamento com Deus, de intimidade, de dependência com Ele. Depois, uma relação de comunhão com os irmãos que nos fortalece. Por isso existe a igreja do Senhor Jesus, para cuidarmos uns dos outros. Mas Ele diz, eu vos envio para o mundo, para ser sal e luz. Então Ele me chama e chama você para sermos influência. Por isso que a pergunta do sermão é, o impacto que a sua vida causa na vida das outras pessoas. Amém, irmãos? Sua vida é uma vida de impacto positivo, né? Porque pode ser impacto negativo. Né? Alguém não quer nunca ser um crente, né? Então isso é impacto, isso aqui é negativo. Jesus nos chama para ser um impacto como essa mulher causou na vida de Ruth, a ponto de Deus mudar a história dela. E que é o nosso exemplo hoje. Então nós vamos cantar essa música. Você diz ao Senhor, eis-me aqui. Mas eu quero que você faça uma oração ao Senhor. Não porque eu estou pedindo, mas se Ele está falando com você. Diga, Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, eu quero fazer a Tua vontade. A minha vida precisa ser um bom perfume do Senhor. Minha vida tem que tocar a vida das outras pessoas para que elas sejam abençoadas. Vamos lá? Quero ouvir a sua voz bem forte ao Senhor. Vamos lá. Abra o seu coração, tá bem? Essa música é linda demais. Palavras maravilhosas. Apresente-se ao Senhor. Ele está aqui. Se você quiser vir à frente para orar, nós vamos orar com você. Eu vou orar com você.
Obrigado por falar aos nossos corações, Senhor, nesta noite. Te ouvir. Levante a sua voz e diga: eu vou me entregar a este amor. Toca os nossos corações, Senhor Jesus, transforma nossas vidas. Ser consumido pelo teu olhar. No fim do dia vou te encontrar. E ao som da tua voz vou descansar. Jesus, fala conosco. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Estamos na tua presença. Tua voz desejo ouvir. Me assentar ao teu redor. Vou aprender mais de ti. Como é bom estar na tua presença. E aprender mais de ti. Quebranta, Senhor. Quebra os nossos corações. Quebrantado de coração, me achego a ti, Jesus. Cante bem forte ao Senhor e diga: eu vou me entregar a este amor. Ser consumido pelo teu olhar. Consome o nosso coração. Toca-nos, Pai. No fim do dia vou te encontrar. E ao som da tua voz vou descansar. Cante ao Senhor, abra o seu coração. Eu vou me entregar a este amor. Ser consumido
olhos. Oh, Jesus. Precisamos ouvir a Tua voz todos os dias. Pai, lá fora há um mundo carente. Pessoas perdidas. Pessoas que não têm saída para a sua vida. Nós somos a esperança para elas. Oh, Jesus. O Senhor só pede que sejamos o Seu bom perfume. O Senhor pede que nós não fiquemos sobre o muro, mas que a gente seja comprometido com o Senhor de tal forma que as pessoas possam perceber o Seu amor, a Sua santidade em nós. Oh, Jesus. Não é aqui dentro da igreja, somente é todos os dias, em todos os lugares, em todos os momentos. Somos chamados para viver em missão. Estamos vivendo para o Senhor, nós já não nos pertencemos mais, Jesus. Ajuda a sua igreja, ajuda cada um de nós, vivemos conscientes dessa verdade, que a nossa vida seja uma influência tão poderosa, que as pessoas possam ver esperança para o seu casamento nas nossas vidas, que as pessoas possam ver esperanças nas suas finanças nas nossas vidas, que as pessoas possam ver esperança e alegria para suas emoções arrebentadas, que eles possam ver que tem saída, que tem jeito para a família, que tem jeito para tudo na vida, para aqueles que estão doentes, possam ver que há esperança no Jesus que nós servimos, o Jesus que ama, que deseja intervir na vida e mudar a história deles. Oh, Jesus, quebranta o nosso coração para Ti, liberta o nosso coração para Ti. Não deixa ninguém viver uma vida medíocre no seu dia a dia. Não deixa ninguém que está aqui nesta noite sair sem esse compromisso. Eu sou Teu, eu Te pertenço, eu quero viver somente para Ti, Senhor Jesus. Que cada um de nós possamos perceber a urgência, que o Senhor está voltando, que a nossa vida é curta, que os dias são maus, e nós estamos aqui para dizer que há uma vida maravilhosa em Jesus. O Senhor veio aqui para morrer, o Senhor nos ama, o Senhor ama todas as pessoas, o Senhor deseja que todos Te conheçam, mas somente alguns dirão sim, e eles vão dizer: se eu e cada um de nós que estamos aqui nesta noite dissermos, há um Deus que Te ama. Aquele Jesus que morreu na cruz, morreu por você, para mudar a sua história, para transformar a sua vida, para te dar vida eterna, para você viver uma vida maravilhosa aqui e agora e na eternidade. Ô Senhor Jesus, desperta a sua igreja, aviva as nossas vidas para Ti, aviva a sua igreja e nos ensina a adorar-Te com todo o ser. Vamos cantar essa música mais uma vez. Mas eu quero ouvir a sua voz, você cantando, você muito mais forte. Diga isso ao Senhor, arrependa-se na presença do Senhor, derrame-se na presença do Senhor, chore na presença do Senhor. Vamos cantar mais uma vez e diga o seu amor por Ele. Eis-me aqui, Senhor Jesus. Mais uma vez, levante a sua voz, bem forte ao Senhor. Cante para Ele com o seu coração, com a sua alma. Obrigado pela sua presença neste lugar, Senhor Jesus. A tua presença. Abra o seu coração, rasgue o seu coração para Jesus. Fala, Senhor. Ensina-nos a sermos obedientes a Ti, Senhor. Quebrantado de coração, me achego a Ti, Jesus. Eu vou me entregar a este amor.
estar na tua presença e te encontrar, Senhor. E ao som da tua voz vou descansar. Eu vou me entregar. Eu vou me entregar a este amor. Ser consumido pelo teu olhar. Toca-nos. No fim do dia vou te encontrar. E ao som da tua voz vou descansar. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Recebe, Senhor Jesus, o nosso louvor. Recebe a nossa vida na tua presença, Senhor Jesus.